ok? Então, esse capacitor aqui, a representação dele no circuito elétrico vai ser algo desse tipo. Vai ser duas barrinhas aí de mesmo tamanho, tá? Não vão confundir aí com a sua fonte de tensão, porque você tem duas barrinhas com tamanhos diferentes, tá? Então a carga que é induzida, você tem uma indução elétrica, claro que a placa que está conectada ao terminal positivo, ela vai armazenar uma carga positiva e a placa ao terminal negativo, claro, aí ó, armazena uma carga negativa, certo? Então a grandeza associada, como eu falei para vocês, é a capacitância, representada pela letra C, que é dada aí pela essa carga armazenada, submetida a uma diferença de potencial, tá? A unidade dessa capacitância é o Farad, em homenagem ao Michael Faraday, certo? Que corresponde aí ao Coulomb por volts, certo? Então, unidade de C, 1 Coulomb por volt seria igual a 1 Farad, certo? Só que vocês vão ver aí sempre trabalhando com quantidades muito pequenas, né? Então é muito comum falar em termos de microfarads, nanofarads ou até picofarads, certo? Então, tranquila aqui a ideia do armazenamento aí dessa carga. Como que se dá a presença dele no circuito elétrico? E isso daqui é algo importante, principalmente quando a gente for analisar nos exercícios, ok? Bom, num circuito elétrico, pessoal, como eu falei para vocês, você vai ter uma relação aí não linear, tanto da corrente quanto da tensão, tá? Então, se eu pegar aqui a relação da corrente nos terminais do capacitor, ela estabelece, ela depende, ela vai funcionar em relação ao tempo com uma curva exponencial, tá? Então, inicialmente, você coloca o capacitor no circuito, então, inicialmente, ele está descarregado. Isso daqui seria o processo de carga, de você armazenar a carga. Então, aqui no instante zero, ele está descarregado. E aí, portanto, acho que dá para perceber pelo próprio gráfico, né? Você tem aqui a corrente máxima. É logo no início. Você ligou o capacitor no circuito, fechou a chave lá, você tem a corrente máxima. Então, ó, inicialmente, nós definimos aí o capacitor, ele é como se fosse um fio. Ele é um fio aí de resistência nula, tá? E aí você vai ter o I máximo, a corrente do circuito, tá? Depois, quando ele está carregado no final, né, já dá para perceber aí que essa corrente vai para quanto? Vai a zero. Então, no final aí, você tem o capacitor como se fosse aí uma chave aberta. Chave aberta, ou seja, como se tivesse aberto o circuito. Não vai passar corrente no circuito depois que ele armazenou a quantidade de carga aí, ó. Carga armazenada. É isso que vocês precisam saber aí. Alguns exercícios vão trabalhar aí com uma aproximação dessa curva para uma reta, mas isso não é muito fiel, claro, à realidade, né? Poxa, você está trabalhando com uma exponencial, aliás, olha a relação exponencial que você tem aqui, ó, da corrente pela tensão e um resistor aí no circuito, presente no circuito, tá? Mas o que vocês precisam aí observar é isso daqui, ó. Inicialmente o capacitor se comporta aí como um fio ideal, então vai fluir a corrente aí normal, como se não tivesse nada ali. E aí depois que ele foi carregado, depois de um certo tempo, que ele está aí no comportamento que nós falamos estático, então ele funciona como uma chave aberta, ou seja, não vai ter corrente aí e ele já armazenou o máximo de carga, ok? Tá. O capacitor mais comum, pessoal, é o capacitor aí de placas paralelas. São duas que também chamadas armaduras, né, metálicas, e aí elas podem ser preenchidas o interior delas com o chamado dielétrico. O que esse dielétrico é? É um isolante. Pode ser um óleo aí, ou um outro material que dificulte a estabelecimento aí de uma corrente elétrica. Por quê?
dependendo da tensão, dependendo da carga que esse capacitor armazena, é possível que aconteça uma descarga elétrica, tá? Conforme vai armazenando uma grande quantidade de carga, chega uma hora que ele quebra aí, ó, o que nós chamamos de rigidez dielétrica do ar, tá? O ar por si, né, ele é um isolante. Só que tudo tem um limite na física. É igual a gente pensar aí no caso da descarga elétrica de um raio. Poxa, você tem lá uma certa quantidade, se a gente pensar ah, da Terra, vou fazer aqui do lado, né? Você tem aqui a Terra, e aí você tem a superfície e as nuvens, ok? Então vamos supor que você tenha armazenado aqui uma grande quantidade de carga positiva e aqui uma grande quantidade de carga negativa. Falta de elétrons e excesso de elétrons. Tá? O ar ele vai se dar como um isolante. Só que dependendo da tensão estabelecida por essa diferença aí de cargas entre essas duas superfícies, chega uma hora que ele quebra a rigidez dielétrica do ar, ou seja, ele quebra, digamos ali, a barreira isolante do ar e esse ar acaba se tornando aí um condutor, né? Você vai ter a corrente elétrica, você vai ter estabelecido esse movimento de cargas. Então, para você dificultar isso aí num capacitor, você coloca aí esse dielétrico, esse material, e aí, portanto, você aumenta a capacidade de armazenamento de carga, tá? Nesse caso aqui, como que você calcula a capacitância aqui desse capacitor de acordo com esses aspectos físicos aí geométricos do, do capacitor? Claro que quanto maior for a área dessas armaduras, maior é a quantidade de carga armazenada. Então, portanto, diretamente proporcional. E aí a relação da distância se dá de maneira inversa por causa da, da indução de carga. É mais fácil você aumentar a capacitância com uma distância menor, então inversamente proporcional, tá? E aí tem um fator que é o fator de permissividade dielétrica do meio, que é o E. Esse E é dado pelo seguinte: é o E do dielétrico vezes E0, certo? Quando você não tiver o dielétrico, vai ficar somente E0. Quem que é E0? E0 é a permissividade dielétrica no vácuo, que ele vai ser 8,85 aproximadamente, aí, ó, vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Tá? O exercício vai fornecer isso para você. Claro que você vai trabalhar a área aqui em metro quadrado e o D é a distância entre as placas em metros, certo? Então, esse daqui é a formulinha utilizada aí para você calcular a capacitância num capacitor de placas paralelas, que vai ser o que vai ser sempre utilizado. É que nem eu falei da membrana celular, são duas placas aí paralelas entre si e tudo mais. Só que num circuito elétrico você tem diferentes tipos, né? Você tem o capacitor ah, cilíndrico, algum exercício ou outro pode falar em termos de um capacitor esférico, mas o mais comum é esse daqui mesmo, ok? Tá, como que se dá aí o armazenamento da energia no interior do capacitor? Bom, nós vimos uma relação aí diretamente proporcional entre a carga e a tensão aplicada. Quanto maior a tensão, maior a possibilidade de carga armazenada aí no seu capacitor. Então o gráfico daria isso daqui, tá? Um gráfico linear aí, ó. Só que, poxa, como que você tem um gráfico de tensão por carga? Se você achar a área desse gráfico, né, você está multiplicando tensão vezes carga, ok? Então a área aqui vai te fornecer o quê? Energia. Lembra quando a gente definiu o trabalho da força elétrica? Lembra disso daí lá no comecinho da eletrostática, né? Você teria uma carga se movendo devido a uma diferença de potencial. Então isso é a relação de energia ou trabalho aí que é intrinsecamente ligado. Então a área aqui nós falamos aí, ó, é numericamente igual, certo? A energia armazenada aí. E claro, poxa, aí fica simples. Energia vai ser U vezes Q sobre 2, ok?
E aí eu posso substituir duas relaçõezinhas, né? Posso colocar lá que aliás, vamos começar, tanto faz, vai. Se eu pegar a fórmula ali da capacitância, né, ó, capacitância é igual a carga sobre U, isolando a carga, eu fico aí com a capacitância vezes U. Substitui lá, você vai ter essa relaçãozinha aqui, ó. Então, no lugar da carga, você vai colocar, vai ficar isso daqui, ó. Energia é igual, vai ficar U ao quadrado, vai ficar C vezes U ao quadrado, fica uma fórmula meio engraçada, né? Mas fica dessa maneira. Ou então eu posso isolar ali, ó, a diferença de potencial, né? O U. Então, se eu isolar a diferença de potencial aqui... Espera aí, pessoal, que tá dando pau aqui. Vamos. Certo? Isolando o U aqui, U vai ser igual a carga dividido por C, então você vai ficar com a energia, vai ficar Q ao quadrado, certo? Dividido por 2 vezes C. São as três maneiras aí para você calcular a energia armazenada no capacitor. Ok? Outra relação que a gente não pode deixar falar é a associação aí. Normalmente você vai ter mais de um capacitor presente no seu circuito. E aí, claro, você tem as duas maneiras aí clássicas de você associar, de você ter esses capacitores no circuito, que é a associação em série e a associação em paralelo. É igual ao dos resistores, muito parecido, só que inversamente. Por quê? Bom, vamos começar aqui em paralelo, tá? O que você vai ter aqui, ó? A ideia é que a gente substitua todos os capacitores por um de capacidade equivalente, de capacitância equivalente, ok? Então, se você olhar aqui, você tem aí esses capacitores submetidos a uma tensão. E essa tensão é a mesma para todos os capacitores, ó. É o mesmo U, ok? Então, mesma tensão, tá? Se a tensão é a mesma, o que vai mudar? Vai mudar a carga para cada capacitor. Cada capacitor vai armazenar uma quantidade de carga de acordo com a sua capacitância. Então a gente pode pensar numa relação do seguinte, ó. A carga total vai ser igual à carga do capacitor 1 mais a carga do capacitor 2 mais tananã. Opa, não sei se vai dar espaço aqui. Mas quantos capacitores você tiver aí. Certo? Ok. Se você pegar a relaçãozinha por capacitância é igual a carga sobre a tensão. Isolando a carga, né, você vai ficar com isso daqui, ó. Então, quem que é o Q total? É a capacitância total, ou a gente pode falar uma capacitância equivalente, vezes a tensão. E aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Capacitância do 1 vezes a tensão, mais capacitância do 2 vezes a tensão, tá? Mais aí, quantos você tiver, capacitância vezes a tensão aqui, ó. E aí, como a tensão é a mesma para cada capacitor, obviamente você pode cortar. Então, aqui a capacitância equivalente entre todos é a soma das capacitâncias individuais. Ou seja, é o contrário, né, do que acontece lá nos resistores. Nos resistores a gente tem a resistência equivalente como a soma das resistências individuais quando está em série. Aqui é o contrário. E vai ser o contrário também aqui, ó, quando tiver em série. O que muda quando tiver em série? Então agora você tem, ó, a mesma carga para cada capacitor, porque é a mesma carga por causa da indução. Poxa, não tem como você deslocar uma certa quantidade de carga de um lado e não deslocar do outro. Então, todos os capacitores têm a mesma carga aqui, tá? O que vai mudar? A tensão. Então, você pode partir dessa relação, ó. O total é igual a tensão no 1 mais a tensão no 2, mais aí quantos você tiver, ok? E aí, se você for pela relação de carga e
capacitor e capacitância. Quem que vai ser o seu U? O U vai ser, ó, carga. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Carga dividida pela capacitância total, ou equivalente aí, ó. Opa, colocar equivalente aqui. É igual a carga 1, carga, é só colocar só carga sobre C1 mais carga sobre C2 mais tananã, carga sobre CN aí, ó. Como que a carga é a mesma para todos, você vai cancelar ali e aí você vai ficar com essa relação. Capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais tananã, enquanto você tiver aí no seu circuito aí. Então percebam que é o inverso dos resistores, né? Em paralelo, você soma as capacitâncias individuais, em série você faz o inverso da capacitância equivalente, é igual à soma dos inversos das capacitâncias individuais. E aqui também vale aquela relaçãozinha, pessoal, que nós vimos aí, né? Quando você tem somente dois capacitores, então você pode fazer isso daqui, ó. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, tá? Isso somente dois capacitores no circuito. Quando você tem N capacitores iguais, a capacitância equivalente pode ser dada por isso. Capacitância de um único dividido pelo número de capacitores que você tem. Mesma coisa das resistências em paralelo nos resistores lá. Mesma relação matemática. Tranquilo até aqui? Então, vamos para os exercícios. Cadê os exercícios? Onde que eu coloquei? Tá aqui. Ó. Primeiro exercício. Um capacitor plano a vácuo é constituído por duas placas metálicas com área de 0,1 metro quadrado cada e separados por uma distância de 5 centímetros. Esse capacitor é ligado a uma bateria de 500 volts. Nossa senhora, que bateria é essa, hein, tio? Ô, louco. Sobre o assunto, assinale o que for correto. E aí ele te dá o índice aí de permissividade dielétrica no vácuo. Como eu falei, 8,85 vezes 10 a menos 2 farad por metro. Tá? Então perceba que você não tem um dielétrico, não vai ter um fator multiplicativo. E aí, para você calcular a capacitância, é só você utilizar a relação desse índice vezes a área dividido pela distância de separação. Tá? Bom, há aquele bem legal aí do Paraná, né, de você dar a soma. Então vamos lá. Primeira aí, uma das funções básicas de um capacitor é o armazenamento de energia elétrica. Perfeito, correto. Armazenamento de energia por meio do armazenamento de carga elétrica. Então tá certo isso daqui. 2. O valor da carga armazenada no capacitor será igual a 8,85 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, vamos lá. Vou utilizar a relação aqui, ó, para placas paralelas, capacitância é dada por E0, Y0, vezes a área dividido por D. Tá? Só tem que tomar cuidado que a distância está em centímetro, né? Então esse D aqui vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 metros, ok? O resto tá tudo bonitinho. No lugar da capacitância, você vai colocar carga sobre tensão é igual a E0 vezes a área sobre D. Portanto, a carga que ele vai armazenar é isso daqui. Vezes A dividido por D. Ok? Então, vamos substituir 500 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12. A área 0,1 dividido por D, que é... Opa, qual que é D? 5 vezes 10 a menos 2. Então, 5 vezes 10 a menos 2. Vamos lá. Então, essa carga aqui vai dar... Vamos aí.
Vai dar 8,85. Ó, vou fazer isso daqui vai ficar 100, 10 ao quadrado, certo? Fica 10 a quarta, aqui eu vou colocar 10 a menos 1 para ficar mais fácil. Então, vai ficar 10 a quarta lá em cima, 10 a menos 1 fica 10 ao cubo, certo? Vezes 10 a menos 12 fica 10 a menos 9. Então, 8,85 vezes 10 a menos 9 coulombs de carga armazenada. Tá aí. Resposta 2. Tá certinho. Ok. Mantendo as condições apresentadas no enunciado, se for colocado entre as placas do capacitor um material dielétrico de constante elétrica igual a 2, então isso daqui seria o ER. Alguns livros você vai ver que isso daqui vai chamar de K, tá? Não vai chamar de R. A apostila de vocês chama de ER, então vamos colocar ER. Irá preencher totalmente a região entre as placas. O valor da carga elétrica armazenada nas placas irá dobrar em relação ao valor sem dielétrico. Poxa, isso é óbvio, né, pessoal? Ó, não sei se vocês conseguiram observar o que ele está falando. Ó. Mais o 0,4 aí, ó, seria isso. Pô, como que você calcula a capacitância aí, ó, sem o dielétrico? É só E0 vezes a área sobre D, tá? Então, como que seria a capacitância linha com o dielétrico? É ER vezes E0 vezes a área sobre D. Se isso daqui vale 2, é claro que está dobrando em relação ao anterior. Tá? Isso daqui é igual a 2, então, ou seja, você vai ter uma capacitância nova, que é o dobro da capacitância sem o dielétrico. Esse dielétrico, como eu já falei para vocês, ele funciona em um isolante exatamente para permitir o maior armazenamento de carga sem que ocorra aí a descarga elétrica no capacitor. Uma das consequências da introdução de um material dielétrico entre as placas de capacitor é o aumento do valor do campo elétrico na região entre as placas. No senhor. Por quê? Como eu falei, o capacitor ele é estabelecido por meio de uma diferença de potencial. Então você tem isso daqui, né? As placas lá e ele está ligado aí a uma DDP, tá? E aí você tem essa distância aqui de separação. Nós já vimos isso, pessoal. Onde que nós vimos isso? Eu já mencionei isso para vocês. Um campo elétrico uniforme, né? Vamos supor que aqui você tem na parte superior uma indução aí com cargas positivas, e positivo, e na parte inferior uma indução com cargas negativas, né? Então, claro, o campo sai do positivo, vai para o negativo, o campo elétrico. Como que você calcula esse campo elétrico? Lembra disso? É o EDU. Campo elétrico é o campo elétrico vezes. Tá bom, posso colocar aqui. É o U dividido por D, certo? E você não está mudando aqui ó, a diferença de potencial que está submetido o capacitor, é a mesma bateria, e você não está mudando também a distância entre essas placas. Então, claro que você não vai mudar o valor do campo elétrico. Você não muda aqui, ó, o campo elétrico aí entre as placas. Então tá errado. A capacitância do capacitor a vácuo apresentado no enunciado é de 3 vezes 10 a menos 11 farad. E eu não calculei. Né? Mas vamos calcular. Eu calculei só a carga ali. Vamos calcular isso daqui. Esse 16. Então, só jogar na formulinha. C igual a Y0 vezes a área dividido por D. Então, isso daqui vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12. A área 0,1. 0,1 é 0,1. Opa. Vezes 5 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Quanto que vai dar isso? Vai dar 10 ao quadrado. Sobe ali, né? 8,85 dividido por 5 dá 1, quanto? Deixa eu ver aqui. É calculador. 8,85 dividido por
Obrigado, Nath. O que seria da minha vida sem você, né? E aí, vai ficar vezes 10 a 10 a menos 10, 10 a menos 11. É isso? Farad. Tá errado, né? Já era óbvio que tava errado ali, ó. Não dá 3, não. Sossegado? De boa? Ó, antes da gente resolver, continuando aqui, ah, é comum vermos aí em filmes ou séries de TV a utilização de equipamento elétrico capaz de estimular os batimentos do coração. Olha aí, muito aí utilizado, muito ah, assim, apropriado a ideia do desfibrilador, né, pessoal? Desfibrilador nada mais é do que um capacitor, tá? Ele é promovido de dois eletrodos que aplicam um choque no paciente a fim de provocar a passagem de uma grande corrente variável pelo coração em um curto intervalo de tempo. Aí, como eu falei, a necessidade de você dar esse pico de corrente, então só por meio de um capacitor para estabelecer o ritmo normal das contrações. Ó. Quem for para medicina no ano que vem, né, Nath? Vai ver isso daí, ó. Eu morro de vontade de brincar com isso, cara, sério mesmo. Sério mesmo. Eu... Cara, eu acho que eu não poderia fazer medicina, cara, porque acho que se eu tivesse fazendo medicina na época que eu fiz faculdade, cara, acho que certeza que eu ia querer usar isso daqui em algum tonto que estivesse bobeando. Ajudando a dar uma pancada do demônio isso daqui. Vamos lá. Então a descarga acontece porque o desfibrilador libera energia elétrica acumulada. Então, ó, imagine que um desses aparelhos possui uma tensão de 3 kV. Já vamos anotar aqui. 3.000 volts, certo? E esteja carregado com 300 joules de energia, ok? Despreze as resistências elétricas dos componentes do desfibrilador e também do paciente. A alternativa correta é que representa o módulo da corrente média em ampere que atravessa o tórax do paciente. Se a descarga ocorre num tempo de 10 milissegundos, então ΔT é igual a 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Já vou colocar aí, ó, 10 a menos 2 segundos, ok? Ele quer saber a corrente elétrica. Bom, primeiro vamos calcular a carga, né? Então, energia é igual a carga vezes a tensão sobre 2. Energia 300 é igual a carga vezes 3.000 sobre 2. Cortar aqui dois zeros. Então vai dar aí que você tem uma carga de 6 dividido por 30. Isso é a mesma coisa que 0,2 coulombs. Isso aí. Tá 2 dividido por 10, 0,2 coulombs, certo? E aí a corrente fica simples, né? Corrente é a carga nesse intervalo de tempo. Ó que bonitinho. 0,2 dividido por 10 a menos 2, certo? Então vai ficar 0,2 vezes 10 ao quadrado, ou 2 vezes 10, 20 ampere. Caraca, corrente alta. Né? Aliás, a corrente ela se torna tanto quanto perigosa. Claro que nessa hora ela está exatamente aí para mudar os batimentos cardíacos, né? Mas ela já se torna perigosa em torno de 1,5 ampere, pessoal. 1,5 ampere já é possível matar uma pessoa, tá? Agora, vamos pro próximo. Próximo nada mais você tem do que uma associação mista de capacitores, né? E aí você vai ter que achar a capacitância equivalente. Mesma coisa, só lembrando que é o inverso dos resistores. Quando está em série, faz o inverso. Quando está em paralelo, faz a soma. Então vamos lá. Começando por esses dois aqui que estão em série. Como que eu calculo a capacitância equivalente aqui? Como os dois são iguais, é só dividir pelo número. Então vai dar 1 microfarad, certo? E aí você vai ter 1 microfarad com 2 aqui microfarad. Então você já ficou com o circuito assim, ó. 1 com 2 dá 3, né? Então vai ficar assim, ó. O A aqui
Aí aqui na parte superior você tem o de 6. Substituir aqueles 3 por um só, certo? De 3 microfarad. Certo? Ok? E aqui embaixo você continua com esse outro. Opa, esse outro de 2 micro. Então agora ficou fácil. Olha aqui. Esses dois em série são dois diferentes. Então, como que eu calculo essa capacitância equivalente? Vou usar aquela relaçãozinha, ó, capacitância equivalente é igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Isso daqui vai dar 2 microfarad. Tem um micro ali, mas tudo bem, deixa dessa maneira. Ok? E aí você fica com 2 em paralelo, como se tivesse 2 em cima, 2 microfarad e 2 embaixo. Então a capacitância equivalente total é só somar esses dois, dá 4 microfarad. Resposta B. Sossegado. E aí vamos por último. Esse último aqui que é mais complicadinho, eu não sei de onde que é, mas possivelmente aí tá com uma cara de FUVEST. Isso daqui mais antigo, tá? Ou se bobear um ITA da vida, viu? Não é tão difícil que seja um ITA. No circuito a seguir, a chave é fechada e após atingido o regime estacionário, olha aí, quando ele fala regime estacionário, seria capacitores carregados. Ok? Capacitores carregados. Então ele quer saber cadê? Os valores das cargas elétricas armazenadas nos capacitores 1, 2 e 3 aí, ó. São iguais a tananã. Ok. Seguinte, o que a gente tem que pensar aqui, ó? Você fechou esse circuito aqui. Fechou a chave aqui, tá? Então aí já deu um tempinho, os capacitores carregaram. Quando os capacitores aqui, esses daqui que estão aqui no meio, eles carregam, você esquece eles, pessoal. Esquece, tá carregado. Eles funcionam como se fosse uma chaves aberta, então é como se não existisse absolutamente nada. Então é como se você ficasse com um circuito aqui, onde que você vai ter um gerador. Quem que é o gerador? Claro que você vai olhar. Olha lá, aquilo que eu sempre falei, moçada. Você sempre olha para quem tem a maior diferença de potencial. Então esse cara aqui, né? Esse daqui seria o gerador principal. Então a corrente sai dele, o I total. Vou chamar somente de I, vai. Sai dele aqui e vem para cá. Né? Ok. Né? Vem para cá. E aí você tem o quê? Esse cara aqui é uma força contra-eletromotriz. Ele é um receptor, né? E aí você tem essa corrente percorrendo todo esse circuito, mesma corrente, né? Fica um circuito de malha única. E aí você tem todas essas resistências, tá? Então, pela lei geral de Fourier, vamos aí. Pela lei de Fourier. Vamos calcular. Vamos calcular essa corrente elétrica. O que vai ser essa corrente? O I é igual a E menos E', certo? Dividido pela resistência equivalente, que você tem esses resistores em série. Por que eu estou calculando isso? Bom, por que eu quero calcular isso daqui? Porque eu preciso saber. Deixa eu apagar isso daqui, essa bagunça que eu fiz aqui, ó. Preciso saber a diferença de potencial nos pontos que estão os capacitores, ó. Então eu preciso saber a diferença de potencial que eu tenho aqui, ó. Vou chamar isso daqui de A e B. E preciso saber a diferença de potencial entre C e D. Ok? Então, para saber essa diferença de potencial, eu vou precisar da corrente elétrica. Então, vamos lá. I vai ser igual a força eletromotriz é 300, força contra a eletromotriz é 200. E aí você tem quantos resistores aí em série? 4, né? 1,
2, 3, 4. E aí uma resistência equivalente, cara, somando aqui vai dar 7,5 mais 7,5 costuma dar 15, mais 10, 25. Então você vai ter uma corrente, uma resistência equivalente de 25 ohms. Então isso daqui vai dar 100 dividido por 25, costuma dar 4 amperes. Ok? Então essa é a corrente que está percorrendo o circuitinho lá, bonitinho, quando os capacitores estão completamente carregados. Ok? Tá. Seguinte, como que eu determino agora a diferença de potencial? Vamos olhar primeiro para o capacitor 1. Ele está ligado nesses terminais B, tá? Só que esses terminais A e B nada mais são do que esses mesmos pontos aqui, ó. O que são esses pontos A e B, então? São os pontos aí nas extremidades do meu gerador, desse gerador aqui, certo? Então aí a tensão nos terminais do gerador, ok? Então, olhou para o capacitor 1, vamos lá, para o capacitor 1. Ele está submetido a uma tensão AB. A tensão AB é igual à tensão do gerador, os terminais, ou seja, o AB é igual à força eletromotriz do gerador menos a resistência interna dele vezes I. Então, só calcular aqui, ó. O AB, força eletromotriz, é 300. A resistência interna desse meu geradorzinho aqui, ó, 5. Ok. Menos 5 vezes a corrente, que é 8. 8, caramba, cara, de onde você tirou 8? Ó, já começou, né? Tava demorando. 4. Então, você vai ter uma tensão nos terminais de AB de 300 menos 20 costuma dar 280 volts. Ok? Ok. Aí fica simples. Poxa, eu tenho o valor da capacitância dele, que é 100 microfarads, e aí eu tenho também a tensão que ele está submetido. Aí eu consigo calcular a carga que ele está armazenado. Então vamos lá. Ó, capacitância 1 é igual à carga de 1, ok? Dividido pela tensão aí que ele está submetido, que é 280. Então, carga de 1, portanto, é igual a capacitância 1, acabei de olhar, 100 micro vezes 10 a menos 6, e a tensão é 280, tá aí. Então a carga que 1 vai estar armazenado, isso vai aqui dar 10 a menos 4, 2,8 vezes 10 a menos 2 coulombs. Acho que tá certo. Acho que eu não errei, deixa eu ver. 10 a menos 4, 10 a menos 3, não, tá certinho. Ok, calculei aí. Tá. Agora vamos para o capacitor aí, para os capacitores. Para os capacitores 2 e 3. Ok? Os capacitores 2 e 3 eles estão associados em série. Ok? E aí, quando eles estão associados em série, o que eu tenho? A carga que eles vão armazenar é a mesma, que é igual à carga total. Então, eu preciso calcular aqui, ó, a capacitância total. Tá? Então, preciso, primeira coisa, calcular a capacitância equivalente entre 2 e 3. Vou chamar, ó, capacitância equivalente 2, 3. Como que eu calculo? Lembra que é o contrário lá dos resistores, então eu vou por isso daqui, ó, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Quais são os valores das capacitâncias? 100 e 100. Aliás, não precisava fazer isso, né? Poxa, são iguais. Então fica mais simples ainda. Tava complicando à toa. Não vi que eles são iguais, ó, querendo complicar tudo. Paga, demônio. Então, ó, capacitância equivalente entre os dois. Equivalente entre 1 e 2 vai ser igual a capacitância de 1 dividido por 2, que é igual a 50 microfarads. Tá? Agora fica simples aí. Ó. Vou determinar agora a tensão entre os pontos B e C que eles estão ligados.
A tensão entre esses pontos nada mais é do que a tensão nesse receptor aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam isso, ó. Tensão entre os pontos C e D que eu acabei de apagar, ó. Vamos. Tensão entre esses dois pontos C e D é a mesma tensão aqui nos terminais desse meu receptor, tá? Então vai ser, ó, o BC é igual a tensão aí entre os terminais do receptor. E aí como que eu calculo essa tensão? Receptor. Então o BC é igual a força contra a eletromotriz mais, lembra que muda o sinal, I vezes a resistência interna. O BC, força contra a eletromotriz é 200, mais I que é 4 e a resistência interna ali é 5 também. Então aqui vai ter um UBC de 220 volts, ok? E aí agora eu consigo calcular a carga, né? Faço a mesma relação. A capacitância equivalente é igual à carga sobre a tensão, tá? A carga vai ser igual para os dois, porque eles estão em série, então a carga aí é igual à capacitância equivalente vezes 1. Carga é igual a 50 vezes 10 a menos 6 vezes 220, ok? Carga vai ser igual a... fica 5 vezes 22. É isso? Tá certo, né? Ou eu tô fazendo cagada? Não, tá certo. Isso dá... quanto que dá? 5 vezes 22 dá 110. 110 vezes 10 a menos 4. Vai ficar 11 vezes 10 a menos 3 coulombs. Ok? Isso aí. Qual que é a resposta? O que eu errei em conta? E? Ué, mas e o 10 a menos 2? Ah, tá. Tá milicoulombs aqui. Obrigado, Nath. Valeu. Mas a resposta tá aí. Ok, pessoal?